Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 1º de julho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito, para que ele possa nos dar um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que ele quer mostrar especificamente para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que ele quer dispensar para nós. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, agora vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 1º de julho. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 8. Senhor Jesus, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Ó Senhor Jesus, título de hoje, não seja um maldizente. Senhor Jesus, assim como os abutres se juntam em cadáveres, os que se alimentam da morte gostam de ouvir palavras negativas. Para estes, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Para quem está à busca de carniça, as palavras do maldizente são comida fina. Por outro lado, quem fala mal dos outros dá a impressão de que está acima de qualquer suspeita e sempre encontra audiência naqueles que gostam de fuçar a lata de lixo da casa de outrem. A Bíblia nos ensina que se você acha que o seu irmão lhe ofendeu, vai arguí-lo entre você e ele. Se ele ouvir você, ganhou a seu irmão. Ó Senhor Jesus, nunca deixe acumular ofensas ou ressentimentos não tratados. Paulo nos ensina que podemos ficar irados com alguma coisa, mas não devemos pecar. Não se deve pôr o sol sobre a nossa ira, ou seja, quando o sol se pôr naquele dia, o assunto já deve ter sido resolvido. Isso é para não dar lugar ao diabo. Agora, se você tiver a convicção de seguir uma outra direção, diferente da que a igreja segue, tem total liberdade em fazê-lo, pois cada um dará contas ao Senhor naquele dia. Mas não saia disparando críticas à liderança. É sempre louvável tomar uma atitude civilizada. Vamos usar nossa boca para bendizer, para invocar o nome do Senhor, para pregar o Evangelho, para apacentar as ovelhas de Deus, para edificar a igreja, não para destruí-la. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O ser humano tem essa tendência, Senhor Jesus, de sempre procurar falar mal, sempre procurar diminuir os outros. Como já falei aqui várias vezes, existem duas maneiras de crescer. Uma é um crescimento real, onde você busca crescimento ali, você busca diante do Senhor, e outra é você diminuir os outros, você desqualificar os outros, que aí você vai parecer que cresceu, mas na verdade você só está diminuindo os outros aos olhos de terceiros. Ó Senhor Jesus, e é interessante que às vezes falar da palavra de Deus, muitos não querem, não têm paciência, mas para falar das coisas do dia a dia, falar mal, então, ó Senhor Jesus, falar de algum escândalo, todo mundo está sabendo. Senhor Jesus, como ele fala aqui, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Senhor Jesus, parece que a pessoa se alimenta daquilo, parece até que está enchendo a barriga. Senhor Jesus, a gente às vezes gosta de ficar ouvindo coisas negativas, e tal. Óbvio, que tem situações negativas que você tem que usar como exemplo, Senhor Jesus, mas muito mais a gente aprender a lidar com as situações negativas por meio de um bom exemplo, Senhor Jesus, de procurar não cair no mesmo lugar. E a gente tem que ver que tudo serve de exemplo para nós. Se você tem alguém andando na sua frente, ele cai num buraco, ao invés de você rir dele, ir lá reclamar dele, falar um monte de coisa, perceba que ele caiu antes de você, para você perceber o buraco. Então Deus usou aquela situação, Senhor Jesus, para você poder observar a situação em si. Como sempre falo, a gente precisa fazer a separação. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador.
Então ele consegue fazer essa separação entre o pecado e o pecador. Nós também precisamos aprender isso também, né? Abomine o fato, né? Aquilo que a pessoa fez, aprenda com isso, não faça igual. Mas aquela pessoa, ela precisa de ajuda. Você precisa, né, procurar ajudá-la, né? Sempre na situação, porque amanhã pode ser você, né? Se você é alguém que está sempre levando, né? Está sempre maldizendo, fazendo isso e aquilo, você vai gerar pessoas ao seu redor que vão fazer o mesmo. E na hora que você errar, né? Senhor Jesus, você vai ver todos os dedos apontados para você. Agora, quando você ensina, né, as pessoas a amar, a ter misericórdia, a buscar o Senhor, né, Senhor Jesus, né, seguir o caminho do Senhor, né, a aprender de Cristo, aí sim, né, as atitudes vão ser diferentes. Nenhum de nós é imune, né, a erro. A gente hoje pode cometer erros, até porque, né, às vezes é importante, né, a gente cometer erros, para as pessoas verem, né, que a gente não é objeto de adoração, não precisa adorar o Senhor, né? Às vezes a gente vai levando palavra, vai ajudando aqui, ajudando ali, né? E parece que a gente é infalível, né, e tal. Mas não, a gente erra sim, a gente pode falar coisas erradas, pode falar coisas imprecisas, né? Nós somos falhos, né? Ó Senhor Jesus, a gente é mutável, né? Cada hora a gente está de um jeito, né? A gente tem uma disposição agora, outra disposição amanhã, outra semana que vem, né? E vai assim, né? E também o Senhor ele vai nos transformando. Por isso é importante a gente andar no Espírito, né? Que Deus ele não muda, né? Ele é sempre o mesmo, né? Ele é fiel em tudo. Então se a gente aprender a viver no Espírito, né? Senhor Jesus, a gente vai ser cada vez mais preciso no nosso falar. A gente já viu aqui no livro, né? A gente precisa aprender, né? Ser mais preciso, né? Na hora de falar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Como eu estou falando, mas a gente às vezes gosta de ficar fuçando a lata de lixo do outro, né? Ver aquilo que é de ruim, ao invés de procurar as coisas boas, né? Cada pessoa tem uma boa característica, né? E milhares de defeitos, né? E como eu já falei, né? Se você está vendo algum defeito em alguém, né? Pense que você tem pelo menos o dobro, né? Senhor Jesus, mas às vezes você só sabe disfarçar um pouquinho melhor, né? Senhor Jesus, mas a gente não deve olhar as situações, a gente precisa realmente, né? Procurar diminuir ao máximo, né? Os erros, né? Tapar as brechas, né, e sempre exaltar aquilo que é de positivo, aquilo que a gente pode aprender com o outro, aprender com a situação. Ó Senhor Jesus, né, a Bíblia ela é cheia, né, de exemplos para nós. Né, se você olhar, né, a história do Velho Testamento, a história do povo de Israel, simplesmente como uma história, não vai adiantar nada. Né? Eu já vi uma frase tempo atrás que falando que aquele que não presta atenção no passado, ele não vai ter um bom futuro. Então as coisas que acontecem conosco, né? Não só conosco, coisas do passado mesmo, históricas, né? E principalmente a Bíblia que nos mostra tantas histórias, né? Tantos erros, tantas situações, murmuração, isso e aquilo. Então a gente precisa também aprender com isso, né? A história do povo de Israel é a nossa história, né? Senhor Jesus. Então a gente, no meio disso tudo, a gente tem que aprender a avançar, né? Como ele tocou aqui, né? Se você acha que o irmão te ofendeu, vai arguí-lo, né? Vá ali não para brigar, mas para ver realmente o que foi falado. Às vezes você só entendeu de maneira errada, né? Não foi bem aquilo ali que foi falado, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E aí se o irmão te ouvir, né, resolver toda a situação ali, né, a Bíblia fala, ganhou o teu irmão. E se não resolver, fala para insistir mais um pouquinho, né? Chama, né, 2 ou 3 testemunhas, né, Senhor Jesus. Aí se foi, né, conseguiu, amém, ganhou o irmão, né? E a Bíblia fala para a gente prosseguir, né? Senhor Jesus, né? Sempre procurar resolver as coisas, não ficar com as coisas mal resolvidas dentro de nós, né? Não acumular ofensa, não acumular ressentimentos, né? Senhor Jesus, né? A gente pode até ficar irado, mas a gente não pode pecar, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? E também não deixar o sol se pôr sobre a ira, né? Resolver a situação. Às vezes acontece isso, né? Você discute com alguém, briga e tal, e às vezes fica 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês aborrecido com a situação, sem resolver aquilo no seu coração, né? Vai gerando uma raiz de amargura, né? A Bíblia fala que a raiz de amargura, ela gera uma raiz de incredulidade, né? E ela vai crescendo, vai te atrapalhando, né, de ver o Senhor. Então a gente sempre vai ter situações, sempre vai ter problemas que a gente é falho, as pessoas são falhas, né, tem pensamentos diferentes, ações diferentes, mas a gente precisa tudo levar diante do Senhor, né, para a gente não dar lugar para o diabo não ganhar
espaço em nós, nem nos outros, né, Senhor Jesus. Né? E como um irmão botou aqui, né, se você tem convicção em que seguir outra direção, né, diferente daquela que a igreja está seguindo, né, que está sendo apontada pelo Senhor, você tem liberdade. Né? O Senhor nos dá essa liberdade de obedecer ou não, né, o Senhor falar. Né? Deus ele nos mostra a sua vontade, mas você pode falar assim, não, Senhor, eu não quero fazer a sua vontade, eu quero fazer isso aqui. E Deus vai deixar, você ter liberdade, mas você vai responder por aquilo ali. Né, Senhor Jesus, seja agora, seja mais tarde ou no dia da volta do Senhor. Né, que a gente espera sempre que dê tempo, né, da gente se arrepender e voltar. Né, arrepende e volta, né, a prática das primeiras obras. Né, ali Apocalipse fala, lembra-te, pois, onde caíste. Tem que lembrar. Né, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então é o Senhor que quer gerar esse arrependimento em nós. Né? Então, se a gente não tem mais liberdade, não quer mais seguir esse caminho, que, né, a gente faça tudo em paz, né, Senhor Jesus. Né? Eu conheço irmãos, né, que pertenciam ao ministério X, e aí depois ele começou a ver coisas que desagradavam e tal, começou a orar ao Senhor para o Senhor mostrar para ele um caminho, aí ele conheceu o outro caminho, e foi lá, né, na uma paz, foi lá, conversou, teve comunhão com a liderança. Olha, eu estou saindo, eu tenho motivos pessoais, não denegriu ninguém, não falou, né, embora tivesse motivo, até mesmo razão de poder falar alguma coisa, mas saiu em paz, preferiu ficar em paz. Não, olha, só vi que para mim não dá, o Senhor me mostrou outra coisa, mas sigam em paz, né, busquem o Senhor, né, vejam tudo diante do Senhor para que vocês possam melhorar como pessoas e tal. Né, e saiu de boa. Né, mas agora tem alguns que vão lá e falam mal e brigam. Né, e o que consegue com isso? Nada de bom, né, Senhor Jesus. Né, sempre vai ficar alguma pendência ali, né, diante do Senhor, né, Senhor Jesus. Sempre vai ficar uma situação ali, né, como ele tocou, né, às vezes a gente fica insatisfeito e sai disparando, né, e às vezes é o que acontece, a gente dá lugar ao diabo, a gente acaba não tendo uma base sólida ali, né, para você dar prosseguimento à sua vida de maneira reta diante de Deus. E também você pode, no meio disso tudo, né, acabar disparando, né, e acabar acertando alguém, acabar derrubando alguém. Né, e a Bíblia fala que isso é muito grave. Né, ai daqueles que levam a um pequenino a tropeçar. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, né, que a gente pensa, nossas atitudes. Né, procurar sempre fazer as coisas em paz. A gente tem que sempre lembrar que é ao Senhor que nós estamos servindo. Né, então a gente tem que buscar satisfação diante do Senhor, não satisfação nas minhas coisas. Estou satisfeito porque desentulhei aquilo que estava na garganta e tal. Não, mas a gente realmente aprender, né, diante do Senhor, né, em paz, em tranquilidade. Né, não é porque o outro cometeu um erro, uma injustiça, que isso me dá direito de fazer também. Né, o outro é devedor diante de Deus. Se você fizer igual, você também vai ser devedor. É melhor a gente continuar, né, de maneira reta, né, andando sempre no caminho do Senhor, de maneira civilizada, né, Senhor Jesus. Para que a gente possa receber louvor do Senhor, né, e não o contrário, né? Senhor Jesus, como tocou, a gente precisa aprender a usar a nossa boca para bem dizer, né, as pessoas, bem dizer o Senhor, invocar o nome do Senhor, pregar o Evangelho, apacentar, né, as ovelhas de Deus, não os filhos de Deus, né, para a gente poder edificar a igreja, né, e não abalar, né, não destruir, né, Senhor Jesus. A gente precisa sempre gerar vida, né, aquilo que a gente está fazendo, se não gera vida, né, não está provindo de Deus, né, porque Deus é vida, né, Deus ele é tudo para nós. Então a gente precisa ver, né, por isso que a Bíblia fala para a gente, cada um de nós ver como edifica. Né, Deus ele conta conosco, né, para poder dispensar aquilo que Ele quer. Para falar maldade, né, despaltérios aí já tem um monte. Né, não precisa, né, ninguém ser aperfeiçoado nisso. A gente parece que já nasceu com um dom para o negócio. Mas a gente precisa realmente, né, aprender de Deus, né, aprender de Cristo, né, ser como Cristo, né, ali sempre manso, humilde, né, simples, né, para as situações, né, e aí o Senhor ele vai nos ajudando, né, a gente a não maldizer, mas sempre bem dizer, né, a gente leva a bênção, com certeza a gente recebe bênção, né, a gente precisa ser encorajado sempre a isso, né. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.